Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Líquido Certo e Exigível. Nós agora de casa nova, né, Rodrigo? Que coisa linda esse espaço aqui. Maravilhoso. Nós somos um canal de podcast que procura te ajudar na tua preparação para concurso público, mas não aquela ideia de te jogar mais matéria para tu estudar e ter mais estresse, né? A ideia aqui é trazer convidados, autoridades, professores, concurseiros que vão contar a sua história aí nessa jornada do concurso público, né? E no episódio de hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Rafael Miller de Figueiredo, juiz de direito da comarca de São Lourenço do Sul. Muito obrigado, Dr. Rafael. Prazer é meu. Desculpe, a gente combinou de não falar doutor, mas tá, é a formalidade, não adianta, né? O Dr. Rafael é graduado em Direito pela Universidade Católica de Pelotas, é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Rio Grande, é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aprovado em segundo lugar. Também foi aprovado para juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná, aprovado para delegado da Polícia Federal e aprovado para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Nós temos bastante história para contar aí, né, doutor Rafael? Então é isso, Rodrigo. Mas tem que contar as que eu reprovei também, porque parece assim que as 4 que eu passei em muitos, até eu me impressiono com, passou, mas tem umas 50 aí que eu rodei também. Vamos conversar. Faz parte. Boa tarde, doutor Rafael. Tudo certo. Uma imensa honra tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Rodrigo. Doutor, eu vou começar a perguntar para o senhor por que o direito? Bom, primeiramente, então, é um prazer estar aqui, tá? Fiquei muito lisonjeado com o convite, ainda mais tendo em vista os entrevistados que me antecederam, né? Realmente é um prazer, foi uma honra, fico lisonjeado. Muito obrigado, tá? Até pela oportunidade aqui de eu conversar, que esse é um assunto que eu adoro também, eu acho que vocês também adoram, né? A gente estava conversando aqui antes. Parece que o negócio é o combustível da gente que passou no concurso, que sabe ali da trajetória, realmente é muito difícil. Então, como seu salário, eu sou Rafael, né? Atualmente estou como juiz de direito lá na comarca de São Lourenço do Sul. Antes fui em Jaguarão, mas enfim, para não perder a pergunta, né? Sim. Por que o direito? Nem eu sei, cara. Eu acho que, assim, como a maioria, a gente se forma no colégio muito jovem, 17 anos, e antes disso eu comecei a fazer administração de empresas e sempre quis carreira pública, sempre quis concurso público, assim, nunca me vi na iniciativa privada. Não sei por qual razão, não sei, talvez por exemplos, não sei dizer o motivo. Então comecei a fazer administração de empresas e pensei, eu gostava muito de matemática, na época minha mãe, como eu te falei, era professora de matemática, etc. Minha colega. E aí eu gostava disso, pensei em ser auditor da Receita Federal, olha como a vida dá voltas, né? Sim. Aí o que eu queria era ser auditor da Receita Federal. E aí, bom, então tá, vamos ver algo para complementar, etc. E aí pensei em fazer direito, não podia fazer 2 federais, algo assim na época. Então eu comecei na administração e aí comecei o direito, mas sempre pensando no concurso. Embora não estudasse, tá, pro concurso já especificamente, mas sempre pensando no concurso. E aí foi por isso o direito, assim, aí foi indo, e era esse o objetivo, aí gostei, e bom, mas aí nós vamos chegar depois de quando chegou a magistratura, né, hoje em dia sou totalmente realizado, mas confesso que não era assim, meu sonho de vida é ser juiz de direito, isso nunca aconteceu. Tanto que foi engraçado quando eu passei para delegado federal, né, que foi o primeiro concurso que eu passei. Aí eu liguei pro meu pai e falei assim, passei para delegado da Polícia Federal, muito feliz, etc. A gente conta só depois que passa, né? Lógico. Só depois da última etapa, para não criar expectativas, já era acostumado a tomar alguns buléus. E aí ele falou, tá, que bom, filho, isso aí, agora tu segue estudando pra ser juiz, que foi o que tu sempre quis. Eu já tava bem avançado no concurso, tá bem. Aí eu desliguei o telefone e pensei, cara, de um dia que meu pai tirou, que o meu sonho foi sempre ser juiz, e eu concordei com esse negócio. E hoje, quando eu falo, parece que sempre foi, meu sonho da minha vida foi ser juiz. Aquilo, o concurso te escolhe, e enfim, hoje em dia eu sou muito realizado, mas o porquê o direito foi isso. A intenção era ser auditor da Receita Federal no início, que é um concurso excelente até hoje. Eu admiro muito, aí reprovei e aí acabei esquecendo esse concurso, a vida acabou trilhando por outros caminhos. Mas foi esse o primeiro motivo, foi exatamente esse. Tu também, né, Rodrigo? Tu tinha uma ideia dessa área mais fiscal, né? Sim. Como professor de matemática, né? A Receita Federal era o meu grande sonho, né? Doutor,
Rafael, né? Pode Isso, chamar de Rafael, claro, doutor Rafael, durante a tua formação acadêmica, esquece. Uhum. tu pretendia, tu pensaste em advogar, assim, ou tu já estavas focado mesmo numa carreira pública, num concurso? Não, nunca pensei em advogar, assim, pra começar, porque eu acho muito difícil advogar. Eu, particularmente, acho muito difícil, não pela concorrência, por nada. Eu acho uma profissão muito difícil, acho começar uma petição inicial, tu escutar o que alguém vem e te fala, elaborar uma tese, tudo isso eu sempre achei realmente muito difícil. Eu admiro muito os advogados, né? Os advogados são excelentes, conseguem fazer as coisas excelentes. Então, até por isso que eu nunca quis, por exemplo, ser defensor público. Também é uma baita carreira, até admito que fiz o concurso aqui do Rio Grande do Sul na época. Reprovei, mas não era algo. E daí depois parei de fazer, não fiz mais defensoria pública. Mas por causa disso. Então, o primeiro lugar é esse. Eu acho muito difícil e respeito muito a profissão. Então, foi isso. Então, nunca pensei. E assim, eu tenho primos da carreira pública também, e eu não sei te dizer, isso foi sempre muito presente na minha vida, assim. Então eu nunca pensei em advogar. E te confesso que quando eu fazia faculdade, eu era um adolescente, 20 anos e tal, eu botei na cabeça, vou ser auditor da Receita Federal. E eu não pensava mais, tá? Então era algo assim, eu fui aquele aluno bem, tipo, tirava notas boas, etc. Mas era bem mediano e não era uma pessoa assim, vou isso. Eu sempre pensava assim, tá, eu tenho que passar na OAB antes de acabar. O meu objetivo era passar na OAB antes de acabar a faculdade e no outro dia começar a estudar pro concurso. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu não refletia. Já era o teu foco? Desde o início, Já era o meu teu foco. Já era o meu foco, mas eu não fazia, eu não tinha começado a trilhar o caminho, coisa que eu me arrependi, né? Porque depois tive que estudar o dobro, o triplo. Sim. Mas assim, era o meu foco, mas eu não fazia nada ainda por isso. Já tinha a exigência dos 3 anos? Tinha. Aí tinha que... Já tinha a exigência dos 3 anos, então a gente tinha essa folga, né? Sim. E aí tinha essa exigência dos 3 anos enfim. E era isso. E como eu fazia 2 faculdades e fazia estágio também, essas coisas assim, aí era tudo muito corrido. Então, tipo assim, entre aspas, eu tinha essa desculpa já pra não pensar em outras coisas, entendeu? Sim, agora acho que até delegado tem essa Tem, exigência, né? Acho que tem. Agora só não me lembro se é 2 ou 3 anos, mas no concurso de delegado civil tinha. Né? Aí, não, eu lembro que aí vai a soberba do concurseiro inicial, né? Eu ficava preocupado lá antes. Imagina se eu passo nesses 3 anos. Que nada passou. Tenho ano aí de folga depois. Mas no início era que, se eu passo, vou entrar com um mandado de segurança. Já tá E aí ia pensando lá, à frente. via lá, né? É. Não adianta, as coisas acontecem no momento certo. Isso, com certeza. verdade. Rafael, conta pra nós aí como foi a tua preparação nos concursos, como é que se tu fez algum método específico, cursinhos que tu tenha, claro, não precisa dizer para não fazer propaganda de graça aqui, né? Mas assim, como é que foi assim a tua preparação desde o início? Tá. Como eu disse, assim, então eu cheguei no último ano da faculdade e eu pensei assim, eu preciso passar na OAB antes de acabar a faculdade, até para já começar a contar os 3 anos, aquele quando eu me formasse, né? Então, meu último ano de faculdade era esse o objetivo. Acabei passando no primeiro semestre e fiz ali, aí eu pensei assim, acabei a faculdade, não lembro, sei lá, 15 de dezembro. Eu pensei, agora no próximo eu vou me inscrever a partir de janeiro minha vida mudou. Pensava exatamente assim. Aí vou me inscrever num cursinho. A época era aqueles telepresenciais, né? Era aqueles telepresenciais e na época tinha só 1 ou 2, todo mundo fazia o mesmo, né? Que era o LFG. É, famoso. Exatamente, que era até aqui, era num lugar telepresencial, eu ia à noite. Então eu me inscrevi naquele cursinho e aí pra mim era tudo novidade, né? Eu já tinha rodado pra Receita Federal, já tinha feito, aí, à época eu até tinha feito um cursinho também preparatório desse, mas não me dediquei muito. Eu tinha muita dificuldade naquelas matérias, contabilidade, as específicas, né? essas coisas assim eu tinha muita dificuldade. Tributário até não. Tributário até já é que não, tua mas área. aqueles negócios de contabilidade pra mim era pior, assim, era assim. E aí eu comecei a fazer essas que envolvia só as 8 matérias principais do direito. Como eu falei, eu não tinha sido um excelente aluno, então tava começando tudo praticamente do zero, né? Tava começando tudo praticamente do zero. E aí comecei a fazer esse cursinho, cara, e aí essa questão de método, até no final eu vou dizer o método, assim, os últimos 2 anos de estudo, que foi realmente quando eu fui lá e passei em tudo que é concurso,
aí sim eu consegui um método, mas até eu chegar a esse método, era como eu até via do delegado César aqui que falou, era tentativa e erro, sei lá, eu ia lá e olhava as pessoas, tem que estudar 2 matérias por dia, aí eu, estudava 2. Aí daqui a pouco uma, aí, compra tal livro, compra aquele livro. Então, esse meu primeiro ano, eu preciso criar uma base, né? Pensava assim. Aí o que eu fiz? Eu fiz esse cursinho, aí fazia exatamente o que os professores falavam, assim, compra tal livro, compra isso, compra aquilo. E aí ia lendo, mas admito que tipo, esses primeiros anos eu poderia botar fora, né? Porque aí depois é que tu vai percebendo o que faz a diferença, que é tu ler lei seca, que é a legislação, né? A legislação específica, o que faz a diferença. Fazer questões eu não gostava, mas aí fazia outras coisas, enfim. E aí eu fui aperfeiçoando esse meu método, né? Mas até então eu não tinha, assim, cara, eu nem sei te dizer quantos métodos eu fiz. Mas aí nos últimos 2, 3 anos foi quando eu realmente passei. Aí sim, aí eu realmente tinha um método. Aí eu já queria a magistratura. Porque aí eu comecei a passar nos concursos da magistratura, assim, nas primeiras fases. Aí eu, poxa, isso aqui é que eu me identifico. E aí comecei a me identificar com a carreira mesmo. Já estava se Conversava. organizando Isso, nesse foco, isso. nessa área. Exatamente. E aí, como é que é o concurso da magistratura? O concurso da magistratura, ele tem 3 blocos, são 5 fases, mas a primeira fase, que é a fase objetiva, que é a fase mais difícil, talvez. Não é a mais difícil, mas é assim, é aquela etapa que a gente precisa passar, né? E que a gente, enfim, que é aquele que demora mais tempo para passar. Aí eu dividia em 3 blocos, que eram exatamente os blocos da magistratura, que é bloco 1, bloco 2, bloco 3. Aí o bloco 1 era civil, processo civil, consumidor e ECA. Eu sei direitinho, porque nessa época eu já era tão metódico que eu fazia tudo em ordem. Tu tinha um cronograma, assim, tudo organizado. Tudo, não, tipo assim, eu estudava todos os dias, aí depois podemos chegar nesse aspecto, eu tive a oportunidade dos meus pais me ajudarem, de toda a minha família, não só meus pais, meus tios, meus amigos, né, o César foi um que me ajudou muito, nós moramos juntos, e aí, então eu tive essa oportunidade de só estudar, né, e de tentar alcançar aquele objetivo. Então eu fiquei só nisso, trabalhei um tempo com meu tio aqui em Pelotas para ter os 3 anos de prática, né? Mas depois acabei indo para Porto Alegre, enfim. Mas aí nessa época eu já era tão maluco, porque vocês são concurseiros, sabem, né? E todo mundo que eu converso que passa é assim, né? Sempre dá uma enlouquecida, assim. Se não deu é porque ainda não tá na hora de passar, né? Não tá no momento, não chegou. Ainda não chegou o momento, né? Mas aí eu fazia tudo em ordem. E também eu era metódico, tipo, eu estudava todos os dias das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Cara, eu podia acordar 7h30, eu não começava a estudar antes das 8. E eu não parava também antes do meio-dia, nem que fosse ficar parado. Acabei a matéria, eu ficava ali. Seguia a risca o que tu tinha... O que eu tinha programado. É claro que a vida tem outras coisas que influenciam, as coisas acontecem, né? A vida acontece. Nem sempre a gente consegue. Mas eu tentava manter o máximo da rotina. Mas isso no final, tá? Quem me escuta falando aqui pode pensar que às vezes a gente tem isso, né? Quando a gente tá começando a estudar, a gente escuta muita gente aí, olha assim, esse cara estudava 10 horas por dia, eu não consigo estudar nem 2. É assim, a gente não adianta. No início a gente não vai conseguir. Pelo menos comigo, eu não conseguia. Até eu chegar nesse nível de estudar esse tempo todo, e mesmo assim tinha dias ruins ainda, demorou muito tempo, né? Eu demorei 5 anos para passar, 6, talvez até a última fase, assim. Então isso já foi no final. Bom, e aí eu fazia isso tudo em ordem. Das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Aí eu ficava 10 dias por bloco. Bloco 1 da magistratura envolve civil, processo civil, consumidor e ECA. São 40. Aqui tem português também, aí fica 40 questões. Aqui no estado. Aqui no estado tem uma lei estadual que todos os concursos têm português, se eu não me engano. E eu fazia concurso Brasil afora, tá? Em tudo que é lugar. Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, também, fiz né? Várias vezes. Isso, Paraná foi Já aprovado. focando na magistratura. Já focando na magistratura. Né? E aí, como eu te disse, eu comecei a passar nos da magistratura, então aí eu já estava só focando na magistratura mesmo. E claro, aí delegado federal, que era um sonho também, né? Naquela época a Polícia Federal ainda é um concurso top, muito top. Né? E aí também a Polícia Civil aqui foi mais influência do César, assim, como eu estudava com o César, nós morávamos juntos, aí fui. Vocês prestaram o mesmo concurso também? Aqui e em outros estados também? Delegado eu só fiz aqui. Só fizesse aqui. Só fiz aqui, né? O César é que fez em outros estados, assim como o César não fazia magistratura fora, eu não fazia delegado fora, e vice-versa. Bom, e aí então eu estudava por blocos, que é que eu considero o meu método, assim, que foi o que quando eu consegui encaixar, assim, bom, é assim. Então eu estudava 10 dias esse bloco 1, aí 10 dias o bloco 2, que era
penal, processo penal, constitucional e eleitoral. E 10 dias o bloco 3, que era empresarial, tributário, administrativo e ambiental. Cara, e eu era tão maluco que quando eu tava nesses 10 dias do bloco 1, se tu chegasse pra mim e perguntasse qualquer coisa de penal, eu não respondia. Tipo assim, então assim, entendeu? Sim, Quando eu fazia as provas, eu acabava o bloco 1, acabei as 40, eu pedia pra ir ao banheiro. Tipo, pra meio desligar a chave, entendeu? sim. Cara, coisa de louco, tá? Óbvio que não, Não, mas precisa, mas era uma... era uma técnica Era uma tua, técnica que eu técnica, tinha, assim. Aí eu pensava, tá, agora eu vou focar no bloco 2, entendeu? Isso. E assim eu ia indo. E aí, independente de eu conseguir ter acabado o bloco 1, não consegui estudar porque aconteceu algo na minha vida que, sei lá, não deu. Eu passava pro bloco 2 e eu passava pro bloco 3, porque esse concurso que tem muitas matérias, tu precisa saber bem de tudo e não precisa ser especialista em nada. Tanto que até hoje tu me perguntar assim, Rafael, tá, qual é a tua matéria que tu sabe muito? Eu não vou saber te dizer. Mas eu também não sei, qual era o teu déficit, assim, que tu não sabia nada. Eu também não vou saber te dizer, era um negócio meio linear, assim, sabe? E assim eu fui indo e fui conseguindo chegar nas aprovações. E durante a tua formação também, tu não tinha uma afinidade, uma matéria assim com mais Não, afinidade, não? Não, Tudo- tanto que pra ter ideia, a matéria que eu fiz a OAB, que era a segunda fase que escolhia, foi Direito do Trabalho, que hoje em dia eu não sei nada, absolutamente nada, e no concurso não estudei nada também. Sim. Na magistratura não Nada, tem, né? zero, Não tem. absolutamente zero. Então eu não tinha assim uma matéria específica, sou penalista, sou um cara. Hoje em dia eu tenho muita afinidade com o direito penal e processo penal. Sim. É a matéria que eu mais gosto e que eu me especializo assim. Mas a época não tinha assim, eu não. Claro, tinha umas que eu gostava mais de estudar, outras menos, mas assim, gosto muito dessa, não tinha. E tem matérias que a gente não, que a gente acaba não vendo na faculdade, né? O eleitoral, Ou por vê exemplo. muito pouco, né? Ou Vê muito quase pouco, nada. É, né? muito pouco. Muito pouco. Eu me é. lembro que o meu currículo foi, eu sou formado, eu me formei em 2004. Uhum. E foi a primeira vez que entrou direito ambiental no currículo. É. A gente não sabia nada, acho que nem o professor sabia. Então, era uma coisa inédita, né? Mas, e eu tenho visto bastante, assim, não é só o teu depoimento, nós estamos falando da primeira fase, né, do concurso da Primeira fase, magistratura. isso. Essa ideia de linearidade, Isso. de tu saber, não pouco, mas Isso. um razoável de tudo para poder lograr a aprovação, né? É porque eu digo, né? Tu pode chegar tudo bem, eu sou muito bom em penal. Aí tu chega na prova, e aí a prova de penal tá muito fácil. Aquela parte de penal tá muito fácil. Aí não adiantou nada tu ser bom em penal, porque os outros vão te atropelar igual, tu não vai ter o diferencial. E também pode acontecer o contrário, sou muito bom em penal. Aí vem uma prova super difícil, que vai ter 4 questões anuladas, etc. Cara, também não adiantou nada, e tu tinha que saber o tributário lá, então não adianta nada. E era isso também, né? Como o bloco 3 da magistratura é considerado o mais difícil, que são aquelas matérias mais chatas, que é empresarial, tributário, ambiental e administrativo, eu deixava sempre os últimos dias para estudar essas matérias e eu focava muito nessas matérias, porque nessas tu conseguia fazer a diferença. Né? Tipo assim, tu ia lá, todo sábado antes de prova eu lia o CTN, o Código Tributário Nacional. Aí eu ia na prova, mesmo às vezes sem saber, acertava lá umas 8 ou 9, aí pum, já dava aquele baita boom, porque a galera vai tudo bem no bloco 1, bloco 2, aí no bloco 3 ia todo mundo mal e eu ia bem. Entendeste? Então, é que isso é depois de muito tempo, né? Depois de eu tomar muito na cabeça, eu ia mal sempre no bloco 3, eu falei, cara, preciso aprender esse troço. Então, era isso que eu fazia, assim, eu estudava mais próximo da prova essas que a galera achava pior, né? Que todo mundo achava. E a gente conversa com muita gente, então tu acaba anotando. Sim, sim, sim. É a famosa dor ensina a gemer, né? O estudo é uma evolução, né? uma Tipo, evolução. aí eu estudava, não passava, aí eu pensava, cara, o que que falta? Aí a primeira prova tu pega, estuda ali, começa a ler lei seca, lia a Constituição, eu lia a Constituição Federal todos os dias. Eu dividia a Constituição em 7 e eu lia em 7 e eu lia uma partezinha por dia, todos os dias de noite. Sem Sempre. falta. Sem falta. Sem falta. Então, assim, eu lembro pra prova da magistratura aqui do Rio Grande do Sul, a prova foi ali por abril, eu acho, final de março, abril. Sei lá, eu fiz um último cronograma, assim, dezembro, algo assim. Eu lembro que eu tinha lido a Constituição Federal 8 vezes. Mas é sem prestar atenção, entendeu? Às vezes a galera, tá mentindo. Cara, mas eu lia correndo. Na correria. Assim. Na assim, correria. é. Fiquei com dúvida nesse Mas artigo. alguma Eu coisa pulava. sempre fica, né? Alguma coisa tu vai lendo. Depois de um tempo eu peguei assim, eu começava a ler lei seca. Aí assim, eu notava muito isso em alguns colegas, assim. Ficavam problematizando o artigo. Sabe? Porque uma vez caiu na Constituição, caiu na prova tal, isso, adotou essa tese. Aí vinham me perguntavam assim, algo assim, e aí já era uma época que eu já tava.
tá, tudo bem, se cair eu erro essa, tá, e acerto as outras 3 que eu li o negócio, entendeu? Então, aí eu ia fazendo assim, então, eu odiava fazer questão, né? Eu acho que questão é o método mais eficaz de se estudar, né? Hoje eu vendo, assim, e até às vezes dando algumas aulas que eu dou, etc., eu realmente falo isso. Quem gosta de fazer questão tem que aproveitar isso e é o diferencial. Mas eu odiava fazer, sempre odiei, não conseguia fazer. Então eu substituía isso por ler a lei seca, assim, e lia mesmo, muito, assim. E aí eu tinha um cartaz que eu ia anotando, assim, quantas vezes eu li. Eu tenho até foto nele no celular, algo assim, se quiser é só me pedir depois, Sim. que eu mando, assim, que eu até guardo como recordação. E eu acho até que eu tenho um em casa. E aí, eu ia anotando assim, li isso, li aquilo outro. E, cara, eu lia muito, muita lei seca, muita. Rafael, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acredito que o pessoal que nos assiste, que pretende alcançar, né, um cargo público, tu abdicou de muita coisa na tua vida particular? Muito. Abdiquei muito, assim. Eu acho que as coisas. Eu não tive equilíbrio, tá? Eu realmente não tive equilíbrio. Chegou uma hora que eu meio que como eu falei, dei essa enlouquecida, que foi quando eu mudei pra Porto Alegre, estudava muito. Não tinha celular, tipo, se saía na rua sem celular, cara, umas maluquices, assim. Mas também aproveitava a vida, assim, isso não era assim durante 2, 3 anos estanques. Eu ia lá, estudava muito 3 meses, fazia uma prova, aí passava, aí ficava uns 20 dias meio off. Tinha as preparações físicas também aí para esses concursos que eu tive que fazer. Ah, sim, pro delegado, né? Para mim foi muito difícil, né? Foi a parte mais difícil do concurso, foi essa. Até depois a gente pode chegar nessa pegada aí. Claro. É até engraçado essas partes aí. Aí, então, assim, eu passei do ponto um pouco. Eu acho que nem precisa. Se for manter as coisas com regra, tipo, eu estudava sábado, estudava domingo. Porque, pra mim, né, funcionava assim: quanto mais eu estudava, mais estimulado eu ficava a estudar, porque eu via o resultado, né? Então, esse troço, assim, tentei fazer isso, assim, vou me dar um dia de folga. Eu notava de quando eu estudava domingo, na segunda-feira eu me acordava super empolgado pra estudar. Se eu não estudava sábado, domingo, na segunda eu já me acordava assim, até voltar o ritmo. Era algo assim. Mas eu acho, né, que a gente tem que saber dosar e tem que ter equilíbrio e dá pra fazer. Não há dúvida que dá pra fazer. Assim, uma pessoa que estuda, sei lá, cara, a pessoa, sei lá, trabalha de tarde, estuda de manhã, das 8 da manhã ao meio-dia e de noite mais 1 hora por dia, só os dias de semana, se tiver uma constância, uma rotina e um planejamento, vai passar igual. Sim. Vai passar igual a quem faz essas loucuras que eu fiz, que o César fez, que todo mundo fez, que muita gente faz. Né? Então, é que o problema é que a gente nunca sabe qual é o ponto, né? Se eu pudesse voltar atrás hoje e me dizer assim, eu diria assim, Rafael, não precisa estudar, não precisa fazer tanto isso. Mas sim, eu abdiquei de muita coisa. Minha vida pessoal eu deixava totalmente de lado, né? E até eu tenho uma dose de arrependimento quanto a isso. Sim. Mas, enfim, Mas eu não valeu a saberia. pena, né? É que é meu estilo de ser. Cada pessoa tem seu estilo, né? Tem umas pessoas que são mais assim, tem outras. Eu já sou uma pessoa super ansiosa, mega ansioso. Então eu precisava vencer aquela etapa, entendeu? Lógico, Tipo, eu só pensava no concurso público, né? Enfim, assim como hoje em dia, quando eu vou dar uma aula ou quando eu tô fazendo alguma coisa, eu fico muito vidrado naquele troço, entendeu? Então acho que a pessoa tem que se conhecer. Tem que se conhecer, né? Então, pra mim, eu não conseguia ter paz enquanto eu não vencesse aquela etapa, né? Eu acho que o ideal seria tu ter paz e ir estudando, ser algo normal da vida, assim. Eu acho que trabalhar talvez seja bom também, porque acho que deve sair um peso das costas, porque eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai, entendeu? Aí eu pedia tanto, pensando que aquilo lá ia demorar até dia 20, chegava no dia 13, eu já não tinha mais um centavo, né? Aí tinha que pedir de novo, então tem É a essa... pressão Meu pai aí, nunca né? me falou nada, evidentemente me disse nada, mas a pessoa tem se Tu te pressiona. colocava nessa Claro, Essa pressão, claro. pressão. E tipo assim, e aí sempre tem isso, o Rafa é super estudioso, sempre foi um excelente aluno, sempre teve notas boas, é certo que vai passar, e aí o negócio para. Aí daqui a pouco a galera assim, ele deve ficar nervoso. E tu sabe que ainda não tá pronto. Cara, e aí... Ou então, às vezes, as pessoas nem falam nada e tu é que fica pensando que falam, né? Tem isso também, né? Tem isso também. Às vezes a gente se acha muito importante, chega num lugar achando assim, tá todo mundo falando de mim. Cara, todo mundo nem dá bola pra ti. Tipo assim. É verdade. Né? Então é isso aí. E, Rafael, nós, aproveitando o gancho até que tu colocaste, conta pra nós como é que foi essa questão da parte física nos concursos da polícia aí.
Bom, eu fazia concurso pra magistratura, né? Então vocês imaginam, eu devia estar uns 7 quilos a mais que eu tô hoje. Olha que eu já tô acima do peso. Tô fazendo assim, totalmente sedentário. Diferente do César, né? Que eu vi que ele fazia corrida e tudo mais. Ele fazia mesmo. Mas eu totalmente sedentário, sou até hoje. Eu tenho que me esforçar pra fazer alguma coisa. Nunca fui do esporte. E como eu tava estudando, né? Nem dava bola pra isso, né? Então, aí, beleza. Tá, vamos lá. Eu lá nos concursos da magistratura. Início eu já passando nos concursos da magistratura, né? Já estava na segunda fase de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Aí, pô, surgiu de delegado federal. Não, tá, vamos fazer esse troço aí. E de delegado civil também meio na época. E aí fiz, e aí, claro, eu tava estudando muito português na época, muito português, porque caía aqui, eu tinha rodado no Ministério Público por causa do português, então eu estudava muito português. E aí acabei passando nesses 2 concursos, da PF era até uma certa norma errada, quase que eu rodei por causa disso, mas O como eu tava... CESP, né? Era Sebrasp, que É. é outro estilo de Agora prova, é né? Sebrasp. Sebrasp. É, e aí cheguei Sebrasp. totalmente sem estratégia pra prova, né? Porque não era o meu foco. Mas é claro, como eu já tava lá nas fases muito acima da magistratura, acabou tipo, consegui passar nesses 2, né? De delegado federal e delegado civil. Beleza. E nisso eu não tinha nada garantido ainda nos outros, né? Da magistratura. Aí passei pra delegado federal, que foi o primeiro, né? Tá, e aí a prova física era em 1 mês. Pá, Tia. E aí eu, não é possível. Bom, só que imagina que vergonha rodar na prova física, né? Tipo assim, e pô, e delegado federal. Eu tive até dúvida na época de qual assumir, né? Era, pô, delegado federal. Eu até tenho um primo que é delegado federal. Aí como é que eu fiz? Tá, preciso passar nesse troço. Aí o primeiro era a natação, né? Bendita natação. Nossa, a natação parece que é índice olímpico aquilo ali, né? Mas foi o que fez eu passar, porque É? era o melhor dos que eu tinha. Então, pra mim, Tá. correr era quase impossível. Sérgio fez, né? Chegou a fazer. Quando Quer eu dizer, Quando eu fiz para escrivão uma É. vez, mas eu não, eu me antecipei, né? Eu disse, eu não vou conseguir. Assim na polícia foi assim também. Quando eu passei pô, isso foi em 2009. Aí eu passei, eu fumava ainda. Eu disse, cara, eu não vou conseguir correr. Parei de fumar, isso foi bom, né, de ter entrado na polícia. E aí, para escrivão, eu acabei não conseguindo passar nem Sim. na objetiva, mas eu já tava pensando, cara, é daqui 1 mês a prova. E eu não vou conseguir nadar, né? Eu devia ter pensado isso. O meu foi. Eu só consegui a corrida no dia da prova. Era 2,380, eu consegui só no dia da prova, em 12 minutos, né? Bom, mas aí como é que eu fiz? Tá, cheguei lá pra natação, nadar eu sei, e realmente, nadar eu sabia. Eu até escutei a do César dias que tu disse que achava que era intermediário, etc. Mas também no primeiro dia que eu cheguei lá, eu não consegui, né? Foi eu e o César, fomos juntos, vamos na natação. Aí ele, claro, ele já era bom. Eu sofri também, não consegui no primeiro dia, né? Etc. Mas a natação foi o que fez, eu não sei se é pelo esporte ser completo, enfim, mas eu me acordava todos os dias. Aí eu fiquei 1 mês sem estudar, tá? Porque pra mim fazer exercício físico era assim, exaustivo, era morte total, tipo, eu ficava consegui só me estudar depois. recuperando, É. E aí eu tava foco total aí, eu já tava ralo de ser magistratura, eu quero ser delegado. Porque concurso é isso, tá? Às vezes eu chegava pra fazer concurso de procura no Ceará e pensava, meu sonho é morar aqui. Tipo assim, tu tá tão, né, aquilo é tão Empolgado, intenso, tão e aquilo era intenso, tão o foco da minha vida, né? Sim. Eu era solteiro, não tinha nada, absolutamente nada. Então, pra mim, qualquer coisa era coisa, né? O que eu queria era passar. Aí eu me acordava de manhã, eu contratei um personal lá, eu ia na musculação pra dar uma fortalecida. À 1 da tarde eu ia na natação, todos os dias isso lá em Porto Alegre. E aí comendo só frango e ovo. À 1 da tarde eu ia, e aí de noite eu ia na corrida, que a gente contratou um cara lá também que dava aula lá no... O César até nem fazia, mas eu O fazia. César, ele é meio Maratonista, maratonista, né? então. Ele corre maratonas. É, e aí eu fazia corrida lá. Então, pra mim, cara, foi um inferno, foi o pior mês da minha vida. Aí, claro que eu me lesionei, né? Evidente. Aí fazia fisioterapia. E pra ter ideia, o dia da minha prova de delegado federal era dia do meu aniversário. Era dia do meu aniversário. Aí, evidentemente, que eu desliguei meu celular no dia do meu aniversário pra ninguém me ligar. Eu era maluco, né? Não, tem essa prova amanhã. E eu lesionado. Focado, né? Aí Totalmente eu lembro focado. que eu em casa sozinho. Aí lembro que eu só me acordava no meio da noite assim, pra botar, vou levantar pra ir no banheiro, vamos ver se vai doer minha panturrilha, vamos ver. Ai, tá doendo. Aí voltar. aí eu vou lá, mas cara, abaixo de remédio. Fui até naquelas médicas do esporte aí, me deu uns negócios lá, né, que era pra melhorar essa lesão e também aqueles estimulantes, assim, claro, não podia usar nada ilícito, porque até tinha a prova... Tinha o tinha toxicológico o depois, toxicológico, né?
Mas tomava aqueles whey, aqueles negócios tudo. Uhum. E aí fiz, e bom, aí cheguei, na barra eu era médio, era barra, tinha que fazer barra. Aí conseguia fazer, beleza. Aí tinha o salto, que era, pra mim era super difícil O também. salto, aquele salto. O salto, que eu também, esse é barbado, esse eu vou conseguir. Aí Não uma é. semana antes, eu não vou conseguir esse troço. Aí ia pra lá, treinava. Aí depois ficava morrendo de dor, né? Aí depois o salto. Aí na natação foi que eu dei o meu máximo, porque como eu tinha treinado muito natação, e eu consegui pegar bem o negócio de como fazer, etc. Então eu consegui fazer bem. E aí eu lembro que eu fiz assim, tu não podia fazer o mínimo em tudo, né? Tinha que fazer uma média alta pra ter a Ah, sim. média. Não adiantava tu fazer o mínimo em tudo, tinha que ter uma média global, assim. Sim. Então a natação foi que me deu esse up, porque eu sabia que na corrida, se eu precisasse mais que um 380, eu não ia conseguir. Nem um 380 eu conseguia. Mas aí no dia eu consegui, aí eu deitei naquele troço, achava que eu ia morrer, assim, tinha ambulância lá, tudo. Praticamente você chama essa ambulância aí. Esse da Polícia Federal, né? Sim. Aí depois da Polícia Civil, foi depois, os índices eram um pouco menores, mas eu também treinei bastante, aí tinha aquele, como é que se chama? É um de elasticidade, assim, agora eu não vou lembrar, Ah, que tem sim. que ir, Ah, banco de Wells. Banco de Wells. Banco de Wells, é. Esse era uma luta também, ficava eu e o César lá puxando umas cordinhas e tudo, coisa pra fazer o banco de Wells, né? Normalmente a mulher tem mais Muito, tanto que o índice elasticidade, né? delas, Ela elas precisam ir elas precisam ir mais do que a gente, né? O nosso índice é um pouco menor, assim, não precisa ir tanto. E elas têm muita facilidade naquilo lá. Sim. E aí, mas fiz esse, aí foi um pouco mais tranquilo, assim, a corrida já era 1.200, mas também foi duro. Esse concurso da Polícia Civil foi esse o último foi que o teve? último. Ah, Foi o último. o último que teve. Foi o último. E esse, o da magistratura, foi o Foi daquele de que teve 2020. o que teve a pandemia, que... A minha turma foi a primeira da pandemia, mas a gente passou ali no final de... A minha posse foi 8 de janeiro de 2020, a pandemia estourou em março de 2020. Ah, tá. Então, Ah, que tinha um concurso aberto que foi Mas não é suspenso, esse. né? Esse Foi tá o anterior. rolando até, esse tá até acontecendo. Foi o anterior, foi o anterior. Meu concurso começou em 2018 e acabou ali por 2020, ali, 2019, final de 2019 acabou o concurso. Foram 2 anos de concurso. 2 anos. 2 anos. Entre todas as fases. Entre todas as Isso, fases, isso. né? Todas as fases. Ah, falar em fase, é isso aí que eu ia perguntar. Como é que foi a tua preparação? Porque, claro, são coisas diferentes, né? Até agora nós só falamos da primeira fase do concurso da magistratura. E as seguintes, né? Tem ali Sentença. a sentença, tem a objetiva, a subjetiva, né? Que é, Isso, e tem também a oral, né? tem a oral. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de cada uma, assim, como é que foi. Bom, aí era como a gente disse, tava ali, não passava nas objetivas, não passava, e eu comecei a passar nas objetivas, tá, beleza. Aí chegou o entrave da segunda fase, né? Aí eu rodei na segunda fase do Paraná e Santa Catarina uma vez. Aí agora tem... Aí vinha o da magistratura aqui do Rio Grande do Sul, né? Aí eu, tem que passar nesse eu tenho que passar. Aí fui, e aí depois pra segunda fase, aí claro, aí já vim estudando, já tinha feito 2 reprovadas, então já tinha dado uma estudada, aí a pegada totalmente diferente, deixa um pouco lei seca de lado, vai muito pra doutrina, aí estava mais doutrina, fazia questões, ver como escrever, muita jurisprudência, aí fiz cursinhos específicos para essas matérias, eu fiz a escola da magistratura, a Júris aqui no Rio Grande do Sul, nisso para a segunda fase, para a fase subjetiva. E aí a prova de sentença, que na minha opinião é a prova mais difícil do concurso da magistratura, a etapa mais difícil, né? Aí aqui no Rio Grande do Sul são casos reais, né? São casos reais, eles vêm te dão um caso real, assim, tu tem que fazer, assim, vem um processo normal e aí tu faz. Em outros estados, como no Paraná, já é um caso específico que tu faz também. Cara, e aí foi muito estudo aí pra segunda fase, aí como eu já tinha, aí as primeiras vezes que eu tinha reprovado, eu tinha visto que eu já tinha treinado bastante, então a técnica eu sabia. Bom, agora o que falta é eu ler sentença. Aí eu pegava e lia muita sentença, lia a sentença dos outros, assim, ia pegando alguns cacuetes, assim, etc. E aí fui indo, e aí passei aqui, e passei no Paraná também. Enfim, que é totalmente diferente, como tu disseste. Eu deixei um pouco de lado aquela lei seca que eu falei pra vocês de ler, aí eu já não lia mais a Constituição todos os dias. Mas eu lia muita jurisprudência e aí tu vai pegando o jeito de escrever, né? Vai pegando o jeito de escrever e vai vendo como escrever e técnica de prova. Por exemplo, a minha sentença aqui no Rio Grande do Sul, eu já tinha rodado na sentença penal em Santa Catarina, porque a sentença penal de Santa Catarina é muito extensa, muito extensa. Então tipo, é meio que assim, quem acabar, passa.
que era muito difícil. É uma sentença civil e uma criminal, né? Mas é uma num dia e outra no outro, Tá. né? Normalmente é na sexta-feira a prova subjetiva de escrever, aí no sábado a cível, no domingo a criminal. Tá. E assim vai fazendo. Tá, aí quando chegou aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro que era... Tá, aí foi assim, a parte de escrever, eu acho que teve a subjetiva, foi na sexta, se eu não me engano, etc. Tá, aí eu vi ali, sabia que ia passar, né? Tava razoável, assim, a prova, etc. Aí chegou na prova de sentença, que era no sábado, na sentença civil. Foi um embargo de terceiros, foi bem específico, uma questão bem difícil. Eu realmente não sabia a questão, mas acabei indo pelo caminho certo. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tinha acertado, que a maioria da galera tinha errado, né? Uma galera tinha dado procedência, e eu tinha dado improcedência, até achei, putz, errei. E na verdade só os que deram improcedência que passaram até hoje, a galera discute, enfim. Cara, questão de entendimento. Mas admito que quando fiz a prova ali, quando tava fazendo, não sabia. Pensei, vou por um lado ou pro outro, tive que escolher um, o concurso me escolheu, né? Era aquele. Tá, fui lá, passei na... Aí eu cheguei em casa de noite e eu pensava assim, cara, passei na cível, quem passar na penal vai passar. E na penal era melhor, né? E aí Rafael, feijão com arroz amanhã, não inventa feijão com arroz. Estudei até as 4 da manhã, lendo sentença, até as 4 da manhã. Aí cheguei na prova de sentença criminal, chegaram 2 volumes assim. Era um caso, era uma extorsão, era aquele negócio, sequestraram uma mulher no carro, pegaram o carro dela e começaram a dar volta com ela, tirar dinheiro, essas coisas assim, fazer compras no cartão de crédito, tinha um monte de coisa assim. Só que eram 3 réus, 6 fatos, tinha a questão da receptação do carro, adulteração da placa, né, do sinal identificador do veículo, enfim. Então eram muitos fatos. E aí eu pegava, e aí quando chegou a prova, eu peguei e vi aqueles 2, vi aquele caso e falei assim, quem acabar essa sentença vai passar. E eu já sabia que na cível eu era um dos poucos que tinha passado, né? Que tinha acertado a tese. Acertado até. Aí eu só pensava assim, feijão com arroz. E fui fazendo, tanto que tinha certas coisas que eu sabia que era condenação, por exemplo, receptação. Eu sabia que ali, naquele caso, era para condenar. Mas eu não ia ter tempo de acabar a dosimetria. Se eu botasse tantos réus e tantos crimes, porque ia ficar muita coisa. Aí eu pensei, vou absolver na receptação, não vai alterar no regime lá da prisão ou não prisão, porque já tinha extorsão, já tinha roubo, já tinha outras coisas. E vou conseguir acabar a prova. Então isso é tudo... E aí eu lembro que eu comecei a fazer. E aí acabei a sentença e fiquei com uma boa nota até na sentença penal, mesmo tendo absolvido. Enfim, quem acabou mais ou menos certo, acabou passando. Mas isso aí é coisa que, tipo, aconteceu só isso porque eu já tinha experiência de ter rodado em outros, né? Sim. Talvez uma pessoa até mais preparada do que eu ali naquela época, mais inteligente em penal do que eu, ou mais preparado em penal do que eu, tenha feito com um pouco de preciosismo a prova e não ter conseguido acabar. Porque não passou por isso antes, não tinha essa... E aí na próxima ele vai passar e aí alguém isso, vai. é. É uma fila, né? O negócio é uma uma fila. fila. É uma fila. Tipo, às vezes assim, como é que eu faço pra passar na frente dos outros na fila? Tu te acha mais inteligente que os outros? Meu filho? Entra na fila aí, meu. Entra na fila. E sua, né? E corre atrás. E vai atrás. A gente tá falando da prova de sentença, mas eu também já ouvi, também já fiz prova para magistratura, tudo, e a gente sempre ouvia aquela história da empatia na prova oral. Eu queria que... Vamos chegar na prova oral agora. Vamos falar da prova oral. Bom, aí a prova oral, aí eu achava, né? Não, o dia que chegar na prova oral, eu vou conseguir. Nunca fui um cara muito tímido, assim, não tinha dificuldade de falar. Que vem a soberba, né? O que a gente fala no concurso, é um cíclico, né? É cíclico. Em um momento tu tá soberbo, no outro tu tá lá embaixo, te acha a pessoa mais burra da história, né? Então o negócio vai e volta. Aí não, vai dar. Aí eu acho que a primeira prova oral que eu fiz foi de delegado federal também. Aí, primeiro treino que eu fui fazer, não saiu nada. Eu lembro até hoje, me perguntaram, lá em casa, lá no nosso apartamento, no meu e do César, foram outras pessoas também que hoje em dia são alguns delegados, outros juízes, enfim. E aí me perguntaram assim, fale sobre classificação dos crimes. Cara, não consegui falar nada, absolutamente nada. Ali eu me assustei, bom, vou ter que... Aí fiz vários cursinhos, etc. E aí fiz a prova de delegado federal, que foi lá em Brasília, né, envolvia só 4 matérias, então um pouco mais tranquila. Mas no dia me deu alergia no corpo, ficar com o corpo todo negócio, tão nervoso que tava. Aí fiz. Prova oral,
Eu acho que tem muito esse troço da empatia mesmo. A prova oral ali, eles estão mais pra avaliar a tua postura, né? É a parte mais fácil do concurso, né? Mas é a parte que tu fica mais nervoso. Na magistratura aqui do Rio Grande do Sul, que era a quarta prova oral que eu tava fazendo, então, entre aspas, seria uma pessoa experiente, eu não consegui dormir, foi a que eu fiquei mais nervoso, tipo assim, parecia. E, tipo, no meu concurso eram 90 vagas, nós estávamos só em 26, Pô, né? sim. Eu era, nessa época, o primeiro do concurso, então, e era gaúcho, que tinha isso também, falavam esse troço de ser de fora, não ser de fora, nós éramos só 6 gaúchos, os outros 20 eram de fora. Então, assim, tipo, a probabilidade de rodar era muito pequena, mas não que isso conte, tá? Eu acho até que não conta, mas é que na cabeça do concurseiro fica isso. Bom, no Paraná eu tive esse problema, né? Também fiz, agora eu até conto pra vocês, fiz uma coisa absurda no Paraná. E aí, então a gente sempre ficava com isso, assim, de vai, mas é só pra dizer que eu fiquei nervoso em todas que eu fiz, né? E realmente não tinha aquelas, assim como tô nervoso hoje, e assim como eu fico nervoso, tipo, eu já fiz vários tribunais do júri, agora quarta eu fiz um também, e fico nervoso na hora ali de explicar quesitos e tal. Falar sim. em público é algo que exige muito, tem que treinar muito, né? Então fico nervoso toda vez, e acho que vou ficar sempre, particularmente, né? Acho que vou ficar sempre. E acho que é até bom pra manter o foco. Sim. Mas então, mas no Paraná teve uma engraçada que eu fiz, né? O Paraná chegava lá, e aí sempre tem esse troço, eu sou de fora. E realmente os examinadores começaram a pegar isso, porque o que acontece? A gente passa num lugar, depois vai passando e vai deixando o tribunal na mão, né? Vai saindo, e aí, então começou isso. Então lá no Paraná tinha um examinador que sempre perguntava, de onde é que tu é? Dananá, dananá. Aí o cara veio e me perguntou, né? Eu já preparado, sou gaúcho, etc. Então o que que leva a crer que o senhor vai ficar aqui? Aí o senhor tá lá na prova do Rio Grande do Sul, eu já me apavorei, né? Eu tava na prova oral, cara. Aí, tô na inscrição definitiva, dei um migué assim. Aí ele pegou e me disse, o que que falta? Prova oral. Então o que que vai... Aí eu peguei e falei assim pra ele, então o que que vai fazer o senhor ficar aqui por que que a gente acha que o senhor vai ficar aqui conosco? O senhor vai lá pro Rio Grande do Sul, a gente sabe disso, vai nos deixar na mão, algo assim nesse sentido. Eu falei assim, não, é que a minha irmã mora aqui em São Paulo. Aí ele pegou e cortou a minha palavra, assim, só pra te dizer que a gente tá aqui no Paraná, não é aqui em São Paulo. Mais pertinho, mais Isso no pertinho. início da minha prova, né? No início da Acabou prova. comigo. Aí já acabou, Aí eu já fui lá pra baixo. Aí ele, não, doutor, nem precisa falar mais nada. Eu, reprovei, né? Reprovei. Aí começou com civil, era sucessões ainda, que era uma matéria super difícil, que não tinha muita facilidade. Enfim, aí comecei atrapalhado, mas aí melhorei na prova. Aí fui melhorando. Ele deve ter pensado, pô, não sabe nem onde ele Nem tá. ele tá. Que São Paulo. Mas não foi só comigo, fazia isso Sim, com sim. todo mundo que era de fora. Não sei, isso era mais eu acho que era pra testar a postura, se tu ia bater de frente, se tu não ia, se tu ia ser arrogante, se não ia. Eles Eu avaliam realmente- tudo isso, né? eu não sei te dizer assim. Eu hoje em dia lá na Júris, né, na Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, eu dou aula, né, dou algumas matérias. E eu faço a avaliação dos examinandos, assim, da prova oral desse último concurso, agora eu fiz, né, eu era professor. Eu não sei como eles conseguem, porque eu ficava, quando o aluno começava a ir mal, eu já ficava super nervoso, tentava ajudar e tal. Mas tem uns que são trouxa, Não, né, eles tem uns que querem, vão indo É pra te derrubar. pra te derrubar, assim. Mas no geral eu não peguei gente, assim, lá na prova de delegado federal, o pessoal foi legal comigo, foi bacana. A prova de delegado civil eu tenho um pouco de ranço de um examinador, mas eu não vou nem falar aqui. Melhor deixar assim. Mas talvez, e aí tu perguntaste de postura, talvez tenha sido isso. Como delegado civil, eu já sabia que eu não ia ser, porque eu já tinha passado para delegado federal e eu tinha essa opção de escolher. Eu particularmente escolheria Polícia Federal, né? Tem outras pessoas que escolheriam Polícia Civil. Até porque questão salarial, nem sei, acho que nem tem tanta diferença hoje em dia. De repente é a Mas- questão do território, ficar aqui no seu estado. Pode cada ser pessoa também. tem seus. Isso, Cada pessoa tem seus quesitos, né? isso. Mas talvez eu tenha entrado na prova de Polícia Civil até porque a prova era só classificatória. Na época da Polícia Civil não era eliminatória. E, tipo, naquelas prévias ali, eu lembro, eu tava em quinto. Então, tipo, eram 100 vagas. Então, era impossível eu, tipo, perder 20 vagas e eu ia acabar em 25. Eu lembro que eu tinha Sim. feito todas as contas. Sim, Se eu sim, for claro. mal, tipo, tudo, eu vou fazer isso. No pior das hipóteses. Então eu não estudei muito, era uma prova um pouco diferente, tu tinha que falar por 15 minutos e depois eles te falavam. Tipo, tu escolhia, assim, sorteava um ponto
e aí tu saía falando, depois eles faziam perguntas em cima daquilo que tu tinhas falado. Então, talvez, que é o que eu acho que aconteceu, porque eu tipo, processo penal não fui muito bem, e sempre foi minha melhor matéria, talvez eu tenha chegado meio com uma postura meio relaxada, assim, Perceberam. É. Esse aí não vai ficar. Não, nem sei se foi isso. Talvez não gostaram, assim, né? Esse cara aí Aham. não tá dando muita bola. Porque eu falo isso pra quando eu dou. Tipo, tô examinando Quando tu alguém, ou até avalia, né? amigos, assim, né? Tipo, que eu tenho colegas agora que eram juízes aqui e que passaram agora pra São Paulo, né? Porque são paulistas e continuaram. E aí a gente ajudava eles a estudar, essas coisas assim. E aí. E às vezes tu fala, né? Ó, cara, o examinador, ele tá ali, entendeu? Ele não gosta que tu tem que se fingir, tá, tudo bem, Silêncio. Desculpa, obrigado. Tem todo esse protocolo, né? Não adianta Sim. se chegar já te Querendo, achando, tu ou vai te bater de ferrar. frente. É, Não tem, É. não dá. E dentre essas duas, aí agora falando só da magistratura, né? Tu não escolheu o Paraná justamente por porque eu sou gaúcho, nem tá passou. Quando eu passei no Paraná, claro, fiquei muito, muito mega feliz, né? E talvez, assim, até a questão de remuneração, eu acho até que lá no Paraná é um pouco melhor. Não sei te dizer muitos detalhes. Mas nem passou pela minha cabeça, né? Porque aí tu ser do teu estado, eu vejo até porque eu tenho colegas de fora que são muito meus amigos, né? Muito meus amigos e a gente conversa. É diferente ser do seu estado, assim, eu acho, tá? Eu acho, não sei, não cheguei a assumir lá, não tem, é claro que sempre é todo mundo muito acolhedor, etc, mas é longe, né? Tipo, eu que sou um cara super família, adoro estar em família, adoro estar entre amigos, acho que eu iria sofrer muito. Então nem passou, eu nem tive essa dúvida e eu nem deixei essa dúvida brotar na minha cabeça, entendeu? Assim, porque o sonho da minha vida era ser juiz no Rio Grande do Sul, Aham. né? Tanto que hoje em dia, assim, até penso assim, eu sou muito realizado e como juiz estadual eu não faria o concurso da magistratura federal, né? Até abri o TRF4, eu até eu pensei. ia perguntar isso agora mesmo. Eu até pensei, né? Assim, eu até olhei aquilo lá, etc. Aí depois, já sou super realizado, e só em pensar em ter que chegar numa prova de novo, Fazer botar tudo tudo naquele de novo. saquinho. Eu tenho um pânico daquele saquinho. Saquinho. Botar naquele saquinho, isolava de meco, tudo tu ficar com medo, tu vai no banheiro aí. Se o senhor tiver uma moeda e o senhor for no banheiro, o senhor tá expulso do mundo. Só falta te dizerem isso. Vai ser preso aqui, vai sair algemado. E aí, então, só de pensar nisso eu tenho pânico. Mas aí até quando eu saiu, assim, eu pensei assim, até por uma questão de desafio, mas depois hoje em dia, era aquilo, né, como eu falei pra vocês, parece que o sonho da minha vida sempre foi ser juiz, de tanto que eu me encontrei, né, embora não fosse, embora nunca tivesse pensado antes de acontecer. A gente às vezes se encontra em caminhos estranhos, né? Que a gente não sabe que. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, Aham. Uma dúvida minha, fora da pauta aqui, mas já que tu estavas falando, a questão financeiramente falando, magistratura federal e comparando com os estados. Não sei te dizer. Não é. Não sei te dizer. Hum. Eu acho Mas que não deve ser a diferença muito grande. porque na verdade a gente vê ali o salário do edital é maior deles, mas aí tem a questão Das de vantagens. juiz eleitoral. Eu não sei. Sim. Realmente eu não sei te dizer. Eu acho que a magistratura federal hoje é que também tem isso, né? A gente sempre acha que os outros ganham mais que a gente, né? Que é melhor as outras carreiras. Então, pelo que eu escuto, assim, o pessoal fala. Mas eu realmente não sei te Não dizer. sei. Só entrando no portal Transparência Sim, pra sim. te dizer. É. E o que eu digo, né? E tem que olhar todos os meses do ano, né? Porque tem às vezes um mês que é bom, outro que é ruim. Então, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Até por isso, eu também acho que não tem tanta diferença e por isso que também não quis muito. Rafael, nos conta mais assim da tua rotina ali como juiz de direito em São Lourenço do Sul. O que mais aparece ali na comarca? Qual é o... Aí agora vamos pro... Bom, então tá, passei no concurso. Passou no concurso, agora... Problemas resolvidos. A tua Vou conseguir dormir inicial. Tranquilo. Nunca mais. Nada. A tua comarca inicial não foi São Lourenço? Não, foi Jaguarão. Jaguarão. Eu fiquei 3 anos em Jaguarão. A gente pode começar por lá. Vamos Então, começar comecei ali, cheguei, passei aí curso de formação. São 4 meses de curso de formação. Porto Alegre, 3 meses e meio. Pô, beleza, né? Curso de formação, Porto Alegre, já empossado juiz, aulinha, só curtindo ali Porto Alegre, colegas e tudo mais. Então tá, beleza, é ali. O curso de formação, eu acho que ele é
A questão assim, a gente até tem alguns aprendizados e tal, acontece várias coisas, mas o principal do curso de formação é meio que na minha opinião, tá? Que eu acho importante é tu te acostumar com a posição de juiz, ou de delegado, ou de defensor, ou de promotor, o que quer que seja, né? Tu te acostumar. Porque senão eu acho que deve ser muito de sopetão, assim, de chegar. Então tá, teve esses 4 meses pra gente se adaptar, imaginar como vai ser, escutar outras experiências, juízes mais velhos, dando aula, parará. Tá, aí, vamos pra Jaguarão. Só que cheguei em Jaguarão, era pandemia, né? E pandemia pesada, não era como tá, não era como... Cara, era aquela loucura, né? Ninguém na rua, audiência, proibido fazer audiência, aí tu fazia uma audiência, já ficava morrendo de medo que acontecesse alguma coisa, aí daqui a pouco alguém do fórum pegava, cara, caos na terra. Aí cheguei em Jaguarão, fui muito feliz em Jaguarão, adorei, assim. Sou uma pessoa que eu gostei muito de morar em Porto Alegre. Pelotas nem se fala, né? Eu acho que todo pelotense tem esse defeito e acha Pelotas, todo mundo quer voltar pra cá e quer viver aqui nessa volta. E fui muito feliz em Jaguarão, então até hoje eu gosto de cidades grandes e pequenas, né? Então em Jaguarão adorei. Cheguei lá, fui muito acolhido na comarca, no trabalho, me dei bem com todo mundo. Tive um juiz, tinha um outro juiz lá, que é o Regis, que hoje em dia tá em Gravataí, que me ajudou muito, então isso eu tive sorte também, então eu tive ele ali por uns 8 meses na outra vara, eu tava na segunda, eu assumi a segunda vara, que é especializada em varas judiciais, né? Mas a segunda vara é especializada em violência doméstica, infância e juventude, enquanto a primeira vara é Tribunal do Júri. Então eu fiquei na segunda vara com violência doméstica e infância e juventude e o geralzão, né? Também o geralzão. Sim. E aí, então, tive muito apoio desse colega e também de outros colegas. Então, mas foi muito difícil esse negócio da pandemia, entendesse? Porque ninguém sabia como fazer. A audiência virtual dava tudo errado. Eu nem sabia fazer audiência Mudou direito. toda a rotina, né? Imagina uma virtual, né? Exatamente. Nunca tinha feito uma audiência na vida. Tá, até fiz lá em Porto Alegre, na época do curso de formação. Fiz tribunal do júri, fiz um monte de coisa lá. Mas nunca tinha eu, assim, feito sozinho um negócio, né? Sim. Então, e aí era exatamente isso. E era isso, que a gente tinha que se reinventar a cada dia. Aí tinha ataque hacker, aí tinha isso, tinha aquilo. Enfim. Então esse início foi muito difícil, mas era muito prazeroso também, assim. Eu tava vivendo um sonho, né? Até hoje eu ainda comento, assim, até tava conversando com um corregedor agora que teve aí semana passada e veio jantar. E eu falo isso, e falo tranquilamente. Até hoje, assim, tem dias que tá de saco cheio, né? Que acontece, tá tudo errado, né? Ou uma pressão aqui, outra ali, ou até alguma decisão mais difícil. Mas até hoje eu penso no concurso, né? Do quanto que eu ralei pra estar ali. Como eu ralei muito, eu tento não ficar bravo. Então até hoje, por isso até que eu sou meio realizado. E meio vivendo esse sonho ainda, sabe? Assim, eu ainda sou... É claro, vai se tornando natural, e eu acho que tem que ser natural também, né? Até porque é só uma profissão. Sim. Eu falo isso pra todo mundo, é só uma profissão, igual a outra. E fora do fórum eu sou uma pessoa normal, e dentro do fórum também. E dentro do fórum também, né? Suscetível a erros e acertos. Então é isso, aí começou essa rotina, Jaguarão, etc. Aí o Regis saiu, eu fiquei sozinho lá, fiquei por 2 anos lá substituindo, aí foi pesado, porque aí de ser o único juiz da comarca, tudo começa a cair para ti, né? E aí é um pouco mais complicado de ser. E aí surgiu a oportunidade de ir para São Lourenço, eu só saí de Jaguarão porque São Lourenço é mais perto de Pelotas, e porque tem seu prazo de validade também, assim, já tava assim, né? Eu tava sentindo que tava chegando meu momento de sair. E aí tinha uma juíza em São Lourenço que é muito minha amiga, que é a Ellen. Ela vem, etc, minha colega. E aí eu fui. E hoje em dia eu tô muito bem lá em São Lourenço também. Mas a minha rotina é assim, né? Juiz inicial, sou de uma entrância inicial. A magistratura ela se divide em 3 etapas: entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. A entrância inicial são essas comarcas pequenas, as cidades pequenas. Jaguarão, Canguçu, Santa São Vitória. Lourenço. Não, Santa Vitória é não, intermediária. intermediária já. Por quê? Porque Santa Vitória lá o pessoal não queria ficar lá. Ah. Então aí tiveram que dar uma crescida nela pra galera aí. Incentivar. Incentivar o pessoal. Porque é muito longe de Santa Vitória, né? Mas é ótimo lá, o colega de lá, o Marco, adora. Acho que agora tá o Abner lá também, adora, a Tatiana, enfim. Mas enfim, aí são essas bem pequenininhas, assim, é que são de vara judicial, que é o que eu sou. Então a gente é meio que um clínico geral, assim, eu pego tudo. Eu pego civil, criminal. A única coisa que especializa é isso, quando tem 2 varas, a primeira vara é Tribunal do Júri e a segunda vara é Violência Doméstica, Infância e Juventude.
Hoje eu tô na segunda vara de novo. Peguei a segunda vara de novo. Não que eu escolhi, era porque era a que tava livre, né? Vaga. Até porque eu gosto mais das matérias da primeira até do que da segunda. Mas tô muito bem lá. E essas das cidades pequenas é isso, assim, essas coisas assim. A minha rotina é audiência, 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 audiência. Vocês estão em 2 lá. Em 2, eu e a doutora Ellen. Sim. E não tem aquela coisa, talvez em São Lourenço também, mas aquela coisa, vou encontrar o juiz na rua e vou falar do meu processo, não sei. Cara, tem, tá? Mas isso aí é algo que é natural, assim, e é algo que as pessoas vão sim. É que cada juiz tem seu estilo de ser, né? Tem os mais fechados, tem os mais abertos, tem os mais formais, os mais informais. Eu sou, hoje, eu ando de tênis, tipo, fora do fórum, eu até nem posso falar aqui, mas até dentro do fórum, às vezes, assim, se eu não tenho audiência, eu tô normal, né? Mas, então, assim, então comigo, pelo menos eu acho, né? Mas pode ser que tenha. Mas tem esse negócio do interior, doutor, restaurante e tal, aí chega, tem mesa reservada, essas bobagens, assim, às vezes tem. Mas é que com o tempo o pessoal vai se acostumando e a gente mesmo vai se acostumando. Mas é que passou um pouco isso, assim, eu acho que antigamente devia ser pior. Mas hoje em dia, eu não sei te dizer, porque como eu tô do lado de cá, eu não sei te dizer o que eles falam de mim do lado de lá, assim, às vezes tu nota, assim, tipo, que quando tu sai da mesa falam, assim, alguma coisa assim, aquele lá, mas é só, assim, não vejo... Lá em Jaguarão, me dava bem com todo mundo, jogava futebol lá com a galera, fazia pagode, eu gosto muito de tocar música, então eu tocava cavaquinho, Olha então fazia pagode com todo mundo lá, etc, fazia festa na minha casa, etc. Eu morei Claro, um ano fora em da Jaguarão. pandemia, né? Na pandemia eu não fazia. Não fazia. Mas e tem essa coisa por exemplo, né? A música é uma coisa mais. Eu também sou músico, Dudu aqui também é músico, né? Agrega. A Então, música agrega. E não tem essa coisa assim, não, mas o juiz tá ali tocando, não sei o que, tá fazendo. Quer dizer, eu acho que não, e pelo menos se tiver, eu tô nem aí, né? Se a pessoa falar assim, cara, uma pessoa normal. Né? Eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que acho que as pessoas devem olhar e se identificar, né? Não vejo nenhum problema nisso. Mas não, em Jaguarão não tive nenhum problema. E em São Lourenço eu tô há poucos meses, então aí sim, lá ninguém sabe que eu sou juiz, né? Sim. Lá ainda ninguém sabe. Porque é só quando começa a fazer audiência mesmo, Sim, que aí que começa É a fazer. recente, E a hein? cidade é um pouco maior. Tu Então, estás há pouco tempo lá. É recente. eu assumi lá 15 de novembro, eu acho, 10 de sim. novembro. Então faz pouco tempo, faz muito pouco tempo. Mas lá em Jaguarão eu já tinha, assim, era legal. Por isso que eu adorava ter Jaguarão. Eu trabalhei um ano em Jaguarão na Sé, na época que eu trabalhei na Sé. Isso é. Um ano lá. Fronteirinha. Tu teve em Canguçu também, né? Canguçu, pela Banco do CE, Brasil. E pelo do Banco do Brasil pela CE, também. né? Canguçu, Jaguarão, Arroio Grande. Quebrei um galho lá também, quando era da CE. Rafael, não sei, Rodrigo, Eu ia te perguntar, Rafael, tu já tinha comentado brevemente, antes das nossas considerações finais, se tu pudesse voltar ao tempo, Rafael, tu faria tudo de novo ou tu mudaria algo em relação à tua escolha profissional? Não, escolha profissional, zero. Não. Zero, como eu falei. Hoje em dia, parece que o sonho da minha vida desde bebê era ser juiz de direito e às vezes até porque eu sou tão empolgado com a minha profissão, tão empolgado mesmo e tão realizado, que às vezes até eu tenho que me cuidar para não parecer que só isso que é bom, né? Que só, tipo assim, que só carreira pública que é. Não, cara, cada pessoa tem seu jeito de ser e vai se encontrar. Quer ser advogado, quer ser médico, quer ser fisioterapeuta, quer ser personal. Cada pessoa se encontra, né? Mas eu hoje sou totalmente realizado, não mudaria nada. Mudaria talvez a forma que eu fiz algumas coisas, assim, tipo, pegaria alguns atalhos que hoje em dia eu vejo que não precisaria ter feito. E também talvez não fosse tão radical quanto a outros aspectos. Mas tivesse que fazer tudo de novo também da forma que for, faria sem nenhuma dúvida. Legal. A gente já se encaminhando mais para o fechamento, Rafael. Como assim uma pergunta final, assim, o que tu deixaria de dica para o pessoal que está, não só da magistratura, mas especificamente da magistratura, que está aí se preparando, independente da fase que está, né? O que tu poderia dizer assim para o pessoal? Cara, a primeira coisa é que qualquer pessoa pode conseguir.
Tá, pode conseguir passar. Pode ser independente de idade, classe. Isso é que é o maneiro do concurso público, né? Ele não tem nenhum preconceito. Então, é claro, tem certas pessoas que saem um pouco mais na frente, outras saem um pouco mais atrás. Até por isso que existem as ações afirmativas, etc. Ele tem que existir mesmo para tentar igualar. A gente sabe que cada pessoa tem seu. Tipo, eu tive a facilidade de poder só estudar, outras pessoas não tiveram, mas também tive outros problemas na minha vida, né? Outras pessoas têm filho, outras pessoas têm que trabalhar, outras pessoas têm que sustentar a mãe, enfim, cada pessoa tem sua história de vida, né? Mas qualquer pessoa pode, isso é a primeira coisa, né? Outra que não precisa, esse é o principal, quem passa não precisa ser gênio, tá? Eu, inclusive, não conheço, até conheço um colega meu que eu acho ele um gênio, mas do resto foi todo mundo suor. Eu mesmo, eu brinco, eu cheguei na minha primeira aula do LFG, eu lembro direitinho do Fred Didier falando, não sei do que, isso aqui é uma questão de ordem no RESP do STJ. Cara, eu pensei assim, cara, o que é RESP? Então, eu não tinha noção nem do que é RESP. Então, aí o concurseiro, se souber o que é RESP, já saiu na minha frente. Né, já saiu na minha frente, porque nem isso, quando ele falou, eu era tão por fora que eu não estava ambientado ainda no negócio, então eu comecei praticamente do zero. Então qualquer pessoa pode, só estudar, ter uma rotina, fazer um planejamento, seguir a risca e acreditar que vai dar certo. E abdicar de algumas coisas por um tempo. Né? Não, isso mas óbvio, isso né? é que se não abdicar é porque não está pronto ainda, Sim. né? Eu lembro direitinho da gente chegando saindo da prova oral do Paraná, nós todos sentados lá no Paraná, na frente do TJ, assim, algo assim, ali a gente conversando, aí chegou uma assessora de um desembargador, assim, aí claro, quando tu tá fazendo prova pro juiz, todo mundo sabe, aqueles lá são os da fase oral, né? Aí chegou e perguntou assim, guris, a gente queria umas dicas, algo assim, nesse sentido, não lembro direito. Aí, bom, aí começaram a falar uns colegas, né? Bom, eu não trabalhava, mas a guria disse assim, não, eu vou tirar férias agora, aí vou fazer uma viagem, aí na volta eu vou fazer isso que vocês falaram. Aí quando ela saiu, todo mundo falou, ela não tá pronta ainda. Que aí os guris falaram assim, há 6 anos, todas as férias que eu tirei foi pra estudar. Foi assim, tô perto da prova tal, então vou tirar essas folgas. Porque quem é concurseiro e trabalha, usa todas as folgas, todas as férias, pra assim, então tá, 1 mês antes da prova tal, eu vou tirar as férias e vou estudar 30 dias. A galera, esse é o cara que tá pronto, né? Sim. Mas também é um processo natural, né? Um processo normal. Tu começa assim, daqui a pouco tu vai ver que vai ter que fazer isso. E aí vai estar pronto. Faz parte. Faz parte. Não adianta no início tu já querer abdicar de tudo. Que aí tu tá queimando a largada. Sim. Ok. A gente normalmente, Rafael, a gente dá um presente para os nossos convidados, né? Então, queria primeiro te agradecer aí. Não, eu que agradeço. A tua disponibilidade foi uma entrevista muito legal, muito divertida e muito esclarecedora também. Muito obrigado. Acho que vai ajudar bastante o nosso público aí e nós também, né? Todos nós. Muito obrigado. Não, então sempre... muito obrigado. Vou precisar ainda. Quando eu vim de Jaguarão, eu não trouxe a minha caneca. Vai fazer, eu tô tomando cafezinho naquelas xícarazinhas pequenas, assim, e não dá conta, né? Toda tarde eu tenho que ficar me servindo toda hora. Então, assim, muito, muito obrigado, tá? Eu fico lisonjeado, sempre à disposição para qualquer coisa. Esse é o assunto que eu mais gosto de ter, até porque envolveu minha vida durante 6, 7 anos. Muito tempo. Né? Tanto que eu falo lá pro pessoal que trabalha comigo, assessores, estagiários, eu digo assim, cara, me suguem, a coisa que eu mais gosto é isso, né? Não vem perguntar coisa de processo, isso... claro, eu gosto, mas eu prefiro muito mais que vamos falar sobre prova, sobre isso. É o meu chão, tanto que eu adoro dar aula, dou aula em alguns cursinhos. Sim. E é o meu chão, é o que eu curto fazer mesmo. Que legal. Muito obrigado pela tua presença e é isso aí, vamos seguindo. Acho que o pessoal vai gostar bastante dessa... Eu espero que sim. Se não gostar, a gente faz outra para dar uma melhorada. Não, mas com certeza vai ter. Vai descontrair. Com certeza. Então tá, pessoal. Nos sigam lá no Instagram, no YouTube lá. Nos sigam também, né? Se inscrevam no canal. Já segue. Ótimo. Curtam, obrigado, curtam, compartilhem. E sugestões também, nós estamos abertos aí a dúvidas e também a qualquer crítica, né? Um abraço então, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.